Doutor Paulo Musi, o famoso médico querido da maromba, tomou um hate nessa semana porque ele foi num podcast e teria dado uma declaração sobre cardio, fazer cardio engorda. E o pessoal ficou revoltado com isso. Como assim? Eu fiquei intrigado, vi o vídeo e eu vou reagir isso e comentar em cima sobre as declarações dele e tentar ajudar você a entender de uma vez por todas o que ele realmente quis dizer, tudo bem? Então, antes de mais nada, permita-me apresentar, eu sou o personal Fábio Vilas Boas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Se inscreve no meu canal, deixa o like, ative o sininho de todas as notificações, dá uma hypada também, porque isso me ajuda demais. E mais um presente que eu tô te dando aqui é, se você tá precisando de suplementação de ótima qualidade, tá apertado de grana e quer economizar, te dou 2 presentes. No site da Max Titanium, ao finalizar suas compras, utilize o cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto. E o segundo presente é mais legal ainda, no site da Probiótica, utilize o meu cupom EUPRO Personal Fábio para 15% de desconto. Então vamos ao que interessa. E eu acho que é uma coisa legal de você comentar também, porque muitas vezes a forma física que a pessoa apresenta, ela demonstra o que é a adaptação biomecânica que ela criou para fazer aquele tipo de trabalho. Na musculação isso é muito claro. Então, quando o Silas, ele troca os exercícios, ele adapta os estímulos, ele está fazendo o quê? Ele está priorizando a atenção em um segmento que ele quer que responda mais. Que nem, ele está cuidando de uma menina que vai competir wellness. Ela tem aquele formato típico da wellness, que é um tronco mais delicado, é um quadril muito exuberante, é um glúteo médio muito desenvolvido, é um posterior de coxa numa proporção quase que 1 para 1 para um quadríceps, quer dizer, é todo um trabalho de artesanato que ele manipula com séries e repetições, frequência de treino para determinados segmentos musculares que ele precisa ativar com exercícios específicos. Eu acho muito legal essas alusões, né, que ele faz, todo um trabalho artesanal. E no fisiculturismo é verdade, é um trabalho artesanal que o treinador faz no corpo de cada atleta. Muitas vezes ele tem uma descompensação de um músculo que está assimétrico, ele vai lá e faz, o treinador, o coach, faz lá um trabalho específico para melhorar aquele músculo deficitário. No bodybuilding isso é normal, é o que mais acontece, então muda toda uma questão de intensidade, volume para cada músculo do corpo, né? Não é aquela coisa fazer o treino inteiro 4 de 8 a 12, não, é um trabalho muito específico. Quando você vê a pessoa correndo, a maioria delas, é aquilo que também ele estava falando, né? Ela corre para conseguir chegar, ela não corre para correr do jeito mais perfeito. Verdade. Então ela não faz a melhor passada, ela não ativa a musculatura da forma adequada, e aí a gente tem as patologias do exercício, que na corrida a gente tem patologia também, né? Vamos começar do pé para cima. Então você tem fascite plantar, você tem canelite, você tem síndrome da banda iliotibial, você tem a inflamação de glúteo médio. Mas essas coisas, elas tendem a piorar ao longo da prática do exercício ou a melhorar? Se a pessoa ela tem um uso do corpo dela de uma biomecânica inadequada, piora. Olha só que interessante isso, né? Cara, pra mim o Flow é disparadamente o melhor podcast, né? Um dos podcasts mais inteligentes que tem, porque o Igor, ele conduz a entrevista, mas sem tornar a entrevista chata, sem ficar interrompendo o entrevistado, ele deixa o entrevistado à vontade, faz perguntas inteligentes, é um podcast que eu curto demais ver. E, enfim, o que o Musi falou aqui? Que muitas vezes a pessoa está correndo e começa a ter a tal da canelite, ou dor na fáscia plantar, a fascite plantar, dor no joelho, dor no quadril, dor na lombar, porque tem uma descompensação. E à medida que ela vai sentindo essa dor, e um joelho, por exemplo, na fáscia plantar, a pessoa tende a compensar com o lado bom, digamos assim. Só que é um efeito dominó. Uma peça que você derruba, vai derrubando outra, daqui a pouco você está com um problema que começou na fáscia plantar, daqui a pouco está no joelho, daqui a pouco está no outro joelho, daqui a pouco está no quadril, daqui a pouco está na lombar, daqui a pouco você está tudo lascado, por causa de descompensação. Muito interessante, concordo em gênero, número e grau com cada argumento aqui do Dr. Paulo Musi.
Então ela tá achando, eu tô fazendo corrida, eu tô melhorando minha saúde. Então, depende. Porque o teu aparelho locomotor, ele precisa que você tenha um uso dele equilibrado para que ele continue a funcionar. Então, tem muita gente que deve procurar o Salles, que na verdade ela tá enxergando uma forma, mas que quando ele bate o olho, ele fala, essa função tá ruim. Aí se vê a corrida da pessoa, vê completamente desestruturado. Se você for ver o jeito que a gente anda, a maioria das pessoas, por exemplo, e aí principalmente mulher, anda na ponta do pé. E aí fica tempo sentado, então tem encurtamento de musculatura do quadril, né? Encurtamento tanto de glúteo quanto de psoas. Tem encurtamento de isquiotibial. E aí vai tentar correr com tudo isso encurtado e com alguns músculos mais fortes que outros, cara, é que nem um marionete, um títere, né? Se você puxa muito um cabo de um lado, ele estoura, não tem como você não ajustar isso. Então, eu acho que o aeróbio ele populariza, a corrida populariza, né, com uma promessa que é delicada, que é qualquer um pode pôr um tênis e correr. Mas a verdade não é assim. Você precisa de muito preparo. Porque a musculação, você ainda tem tempo de corrigir o movimento. Muito bem colocados os argumentos aqui. Então, correr é uma atividade básica do ser humano. Basicamente, toda criança quando começa a andar, daqui a pouco começa a evoluir, corre. Mas você vê uma criança correndo certinho? Não, começa descompensado. Geralmente é uma criança anda com o tronco para frente, começa a correr, o tronco inclina para frente, porque ainda não desenvolveu os músculos estabilizadores da maneira correta, então tende a compensar. E muitas vezes na corrida a pessoa começa a ter problemas por causa da descompensação. Como eu já falei, quem se lembra daqueles Jogos Olímpicos, que eu não lembro de que ano agora, aquela atleta terminando na linha de chegada em último mesmo, mas ela foi até o final, mas toda torta, né? Toda descompensada, porque começou a sentir o problema, mas ela foi na força, foi na raça, foi na força de vontade, continuou até o final, mesmo morrendo de dor. Mas é arriscado o que ela fez, mas ela foi heróica ali. Mas olhando do ponto de vista, dentro do corpo daquela atleta, tava uma guerra ali. Mas quantas passadas você dá, por exemplo, para cada 100 metros? Né? Eu uma vez fiz a conta, são mais ou menos 100 passos para cada 100 metros. Né? Um passo nosso tem mais ou menos um passo assim, pé direito e pé esquerdo, né? O passo duplo. Né? Para cada 1000, você dá 1000 passos. Pensa que quando você corre, você multiplica o seu peso por até 5 vezes. Então uma pessoa de 70 quilos correndo, ela está batendo com o calcanhar no chão com 350 quilos. Entendeu, pessoal? Então você tem 70 quilos, não é 70 quilos de pancada que você está dando, 370, mesmo? Então agora imagina isso por 1000 passos, cada porrada. Chega no final da corrida, você está destruída, você está destruído. Então não adianta você querer botar na cabeça que é correr uma maratona, 45 quilômetros, né, 42 se não me engano, 42 quilômetros, logo de uma vez. Você vai conseguir logo de cara, sendo que mal correu 5 quilômetros? Não. Então, por isso que é importante, começa aos poucos, começa uma corrida de 5 quilômetros, depois evolui 6, 10 e vai galgando, meia maratona e aí por diante. E se ela estiver fazendo certinho, ela faz o choque do calcâneo, ela distribui essa carga pela lateral do pé e ela só decola com o toe off. A hora que o dedão apoia no chão, é a última coisa que toca no chão. E mesmo assim, se você for ver o que é uma mecânica de uma boa corrida, você vê um cara que corre biomecanicamente legal. Ele corre subindo o joelho pelo menos 90 graus com o quadril. Ele não corre tipo batendo o pé no chão, empurrando o chão. Ele corre puxando o chão. Ele sobe o joelho para buscar a frente lá na frente. Agora, esse modo de movimento cansa, porque é um movimento extremamente complexo. Aí o que a pessoa faz? Ela trota, fica correndo na ponta do pé. Quando você traz para aquilo que é Não, e aí a coisa vai ficando feia. Aí a menina que usa salto alto fala, salto alto é isso? O salto alto, ele não faz a mulher ficar mais alta. O salto alto, ele tomba a mulher para frente. Quando ele tomba a mulher para frente, o que ela faz com a coluna? Ela faz uma hiperextensão. Então, quando ela faz essa hiperextensão, o que ela está fazendo? Ela está fazendo um encurtamento da panturrilha, ela está fazendo um encurtamento da musculatura lombar
e tá fazendo um alongamento ou aumentando que a força, por exemplo, no transverso do abdômen. Então, lembra o efeito dominó que eu comentei anteriormente, uns minutos atrás? Qualquer coisa, dá uma voltada no vídeo aí da explicação que eu fiz anteriormente. O Paulo Musi reforçou isso. vou perder barriga. Tem gente que corre e aumenta a barriga. Por quê? Porque não treina a core, porque não tem a musculatura do centro do corpo forte, porque tem essa alteração de bacia. Ela já chega assim. Então, não é que a pessoa corre, ela muda, ela entra na biomecânica perfeita. Não. Aquilo que ela é no dia a dia, usando salto, passando 12 horas sentada, ela vai e põe na corrida. E isso que é o perigo. É a mesma coisa que você, do nada, chegar a fazer musculação, falar, bom, eu tô com um torcicolo, tô com um tendinite no ombro, já sei, vou fazer remada com 250 quilos. Só que na musculação, como você faz força, você não vai conseguir. E é menos repetitiva. Exatamente. Mas na corrida é muito repetitivo, é um estímulo que teoricamente para força é leve e que você vai conseguir fazer. Aí você pensa que você tem, a gente chama de exercício de impacto, né? A corrida é um exercício de impacto, principalmente se você faz na rua. Então você pensa, no nosso corpo existem sistemas que estão preparados para receber esse impacto. Você pisa no chão, essa força volta para você. Então a gente tem, por exemplo, os músculos, as fáscias, os tendões, que são as musculaturas, são as estruturas responsáveis por receber essa tensão que está vindo, né, do chão para você. Só que imagina que a gente pega um sujeito destreinado, que não tem essas musculaturas fortalecidas e que não tem a biomecânica da corrida correta para que esse impacto chegue nos músculos. Uhum. E esses músculos estão enfraquecidos. Então essa dissipação desse impacto vai ter que ir para alguém. Para quem vai? Para as estruturas moles, para a parte articular. E é daí que surge a lesão. E ainda soma que o cara não tem um tênis adequado para correr, que é uma coisa importantíssima para reduzir essa absorção de impacto que vai vir do chão, né? Já na musculação, acontece, mas é muito menos, porque o exercício da musculação não tem esse caráter de exercício de impacto. Uhum. E a gente consegue sofrer menos com isso, mas ainda assim é um problema. Porque na corrida, o que a gente quer? Fazer o máximo de trabalho, economizando o máximo de energia. Perfeito. É isso. E o que a gente faz para que isso aconteça? Primeiro, o ajuste biomecânico da corrida, para que você realize um gesto da forma mais eficiente possível para eu realizar o trabalho gastando menos energia. Bom, eu acho que já é o suficiente, mas, cara, eu não entendi realmente por que esse hate que o pessoal tacou no Paulo Musi, sendo que em nenhum momento ele quis dizer, correr engorda. Onde que o Paulo Musi falou isso? Correr engorda. E o que dá esse aspecto de abdominal mais dilatado e tudo mais? É a falta de controle. É a falta de estabilização da musculatura do abdômen, da pelve, para que você consiga fazer os movimentos da maneira correta. E isso acontece inclusive no bodybuilding, principalmente nas categorias mais pesadas, onde os caras têm que comer pra caramba e tudo mais, e às vezes é tanta comida que fica aquele resto de comida no trato gastrointestinal e o abdômen fica estufado. E se o cara não tiver um controle ali abdominal para manter a parede abdominal no lugar, vai dar a impressão que ele está com o chamado palumboísmo, né? Foi uma expressão que ficou bastante marcada aí na maromba, por causa de um atleta Palumbo lá, eu esqueci o nome dele, o sobrenome dele era Palumbo, que era o rei do barrigão, que ele não tinha controle abdominal nenhum, então era um fisiculturista gordo, digamos assim, porque não tinha controle abdominal para manter a parede abdominal lá dentro e não encaixava. O que acontece, então, no caso de uma corrida, porque às vezes parece que a pessoa corre, faz cardio pra caramba, mas não melhora aquela circunferência abdominal, porque tá com tanto desequilíbrio entre toda a musculatura envolvida, automatizou todo o recrutamento muscular para que você ligasse cada musculatura, principalmente os músculos estabilizadores. Corre com o abdômen relaxado, tá sentindo a lombar, mas o abdômen relaxa, e aí fica parecendo uma pessoa gorda correndo assim. É isso que ele quis dizer. Então eu não entendo qual foi esse hate. É impressionante. Tem uma outra parte desse mesmo podcast que eu assisti inteiro, que o próprio Paulo Musi fala, cara, não adianta chegar, de eu entender isso, né? Não adianta chegar um doutor, um mestrado inclusive, falar 300 artigos científicos na cabeça da pessoa, que a pessoa prefere acreditar na eloquência do influenciador bacana, porque ele fala de uma maneira mais eloquente, mais da hora, cheia de gatilho emocional, e é mais interessante para a cabeça do ignorante.
enfim, não tem nada dessa de que fazer carne engorda, não engorda, tá, pessoal? Só que essa questão acontece por descompensação, por falta de coordenação entre toda a musculatura envolvida. Simples assim. Mas é isso aí, pessoal. Gostaria de saber a sua opinião, o que você entendeu de tudo isso. Se gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá uma hypada e lembre-se, suplemento com desconto bacana para você que tá apertado de grana e quer economizar e manter o seu shape em dia. Te dou 2 presentes no site da Max Titânio, cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou no site da Probiótica, cupom EUPRO Personal Fábio para 15% off. Na dúvida, os links estão nas descrições e comentários fixados. Me segue no Instagram, no TikTok, no Facebook, tá tudo aqui embaixo. Pra você copiar qualquer coisa, dá uma pausa aí, porque eu não vou colocar os links aqui, porque eu ouvi dizer umas histórias que o YouTube não gosta que fique colocando o link de outras redes sociais. Não esquece também de ver o vídeo e a playlist relacionada para você conhecer mais do meu trabalho maratonal no meu canal aqui. Forte abraço, fica com Deus, bons treinos, se cuida e estamos aí.